Gravar? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Espero que estejam em paz. Hoje começamos o nosso evento Cultura de Paz nas escolas. Hoje a inauguração é mais do que especial porque tem um mestre das palavras aí, este jovem rapaz do meu lado, meu amigo querido Jonas Ribeiro. Boa noite, Jonas. Bem-vindo. Boa noite, César. É um prazer. Posso afirmar o mesmo. É uma grande honra ser coautor de 2 livros com você. A produção desses 2 livros fluiu magistralmente, amorosamente, gostosamente. Agradeço a todos que entraram. Esperamos contribuir para alargar visões e potencializar a paz dentro de nós, dentro de casa, no mundo, em todas as situações onde há pessoas que trazem consigo conflitos e que, uma vez não resolvidos, O bicho pega. precisa sair por algum lugar. É verdade. A cultura de paz, ela é bem isso, né, Jonas? Ela traz essa. Quando a gente começa a estudar essas coisas, cultura de paz, comunicação não violenta, diferente do que muita gente pensa, os conflitos aparecem muito mais. Então a gente passa a lidar com eles de uma maneira muito mais intensa. E é isso, né? Hoje a gente vai falar do livro Poesias para a Paz, a nossa pérola. Esse é um livro que... Vamos pôr juntinho assim, Jonas. Ah, que legal. Aí, ó. Ah, se alguém puder tirar uma foto, acho que podia ser bem bacana, viu? Olha que povo abusado, né, Jonas? A gente ainda pede para tirar foto, né? Não sei se tiraram, mas tá bom. Poesias para a Paz, de que ano que é, Jonas, esse livro? Vamos ver. 2016, ó. Isso. Está fazendo 7 anos. 7 anos, gente. A história desse livro é muito interessante, gente. Tem curiosidades nesse livro. Uma delas eu descobri um dote, um talento do Jonas Ribeiro, assim, algo impressionante. Que ele não gosta que eu conto. Mas você Posso pode contar? contar. Pode, claro. Vou contar pacificamente, tá bom? Antes, eu posso contar outra coisa? Pode. Na verdade, nós temos, né, um livro em coautoria que deu muito certo, O Menino de Muitas Caras, que trata de bullying e cordel. E nós quisemos repetir a dose. Eu convidei o César para que nós escrevêssemos um almanaque da paz. E nós elencamos temas importantes que seriam interessantes tratar no livro. Só que, curiosamente, toda vez que nós os encontrávamos, nós escrevíamos poesia, e o almanaque ia sendo protelado. Daí nós nos demos conta de que nós estávamos escrevendo um livro de poesias, né, que era Poesias para a Paz. E eu disse ao César que eu não gostaria de ser o autor de muitos almanaques, porque eu já tinha lançado o Alfabético, Almanaque do Alfabeto Poético, e eu falei, então eu vou fazer um almanaque para a paz, e convidei o César. Mas ele gostou muito da ideia, e daí ele tocou adiante. Nós ficamos com esse livro de poesias, já que o nosso encontro gerava poesias, então, e elas deslizaram, né, César? Foi muito natural. É. Foi bem interessante, né? Porque eu assim, não tenho nenhuma outra experiência com coautoria. Não tenho mesmo. Para mim, eu tenho feito livros individuais, assim, e de certo modo até solitários, porque eu acho que o trabalho de escrita é um pouco assim. E esse trabalho com o Jonas, o Poesias para a Paz especificamente, a gente fez a 4 mãos. Fizemos alguns encontros aqui em casa, foi muito interessante. Foi muito interessante, né, Jonas, o tempo que a gente deu para os poemas aparecerem.
Eu me lembro de algumas situações que a gente estava tentando fazer um verso, a gente elencava um tema e começávamos a esboçar alguma coisa. E às vezes não saía nada. Ficava naquela coisa de travar ou sair alguma coisa que não era legal e a gente não reprimiu, a gente deixou sair e às vezes era aquele tempo de não quebrar a cabeça. É o tempo de escutar um pouco o que a poesia estava querendo dizer para a gente. Foi muito bonito, né, foi muito bonito o processo de criação a 4 mãos. Claro que o Gil, que foi o editor, ele falou uma coisa: "Tem verso aqui que eu sei que é do César, tem verso aqui que eu sei que é do Jonas". Mas eu, honestamente, eu acho que tem um pouco isso, claro, a gente põe a nossa identidade, tem algumas palavras que são a cara do Jonas, por exemplo, estabanado, isso é a cara do Jonas, né. Não, a palavra que você usa com frequência, né, e talvez outras que eu tenha também, mas surgiu realmente a 4 mãos e foi muito bonito. Poesia é quando a palavra se veste para um contexto de festa. Então, ela não é um contexto usual, corriqueiro, cotidiano. Uhum, Então, nós vestimos a palavra, a gente dá algo cintilante, traz uma faceta inusitada do vocábulo à tona. E daí, quando você lê naquele contexto, você detecta uma beleza que não era vista, não era enxergada. Nossa, que lindo, que surpreendente, que uhum, bem-estar sonoro. Sobretudo, poesia é música, é melodia, é a pulsação, é o ritmo. Tanto é que uma amiga do César, a Branca, ela fez músicas, compôs músicas com estes versos. Ela os leu e os musicou, porque ela viu ali a melodia perpassar, né, na fluição, na fluidez leitora. Então, ao ler, ela já sentiu aquela oscilação, aquela. Eu gosto muito, sabe, César? Toda vez que eu escrevo um texto, seja ele prosa ou poesia, de ler em voz alta, uhum, porque eu ouço o batimento cardíaco do texto, e uhum. se aquele batimento me é agradável, eu mantenho. Agora, se há quebras rítmicas, né? Se tem alguma coisa que empaca, que faz com que o texto não desliza, que não existe uma entrega, uma queda. Ah, né, ele vai cair. Ah, não. É. Então, precisa ter esse elemento abraçante, aconchegante, porque senão não é literatura, é um Uhum, relatório, é uma descrição, sim. é um manual. E as pessoas que pegam nas mãos um livro de literatura, elas querem sonhar, Uhum, elas querem viver uma experiência leitora. Quando a gente compra um livro, a gente compra sentimentos, a gente quer trazer para si uma experiência, um bem-estar, né, um delírio, né, como se nós às vezes eu leio um livro, sabe, César? Não é o Jonas, caso deixa, do, se eu do vou Poesias pedir, para. eu vou Ah, pedir permissão para você só um minutinho, porque eu estou ouvindo um eco. Você está com mais de um aparelho conectado aí, não? não, Você está deixa eu ouvindo? ver aqui. Eu tô. Será que é? Eu vou ver aqui, deixa eu Tem eco trazer muito aqui. forte, é. Tá, É porque às deixa eu vezes ver, se tiver com mais de um conectado, ele dá isso. deixa eu ver se ele diz. Eu acho que agora melhorou. São microfones abertos das pessoas, Aline. Eu pedi para as pessoas fecharem, por gentileza, os microfones. Melhorou?
Fala um pouquinho. Você estava falando de quando você pega um livro para ler, não necessariamente o almanaque. César, É. aconteceu uma coisa muito engraçada aqui, porque o meu computador estava ligado para eu ter esse ring light ligado ao meu lado. Aham. Uma vez que eu desliguei o computador, o barulho sumiu, mas eu fiquei na No escuro. penumbra. Então, deixa eu Agora ver, tá ótimo o som. eu vou Não, virar agora tá aqui, bom. que eu tenho uma luz aqui. Não, mas você tá bem iluminado, viu? Tá, tem uma luz que vem de cá, então. É, você não precisa nem de luz para se iluminar, Jonas. Ah, não, é a luz das palavras, A né, luz das Sérgio? palavras. Aí É, estava falando que quando você pega um livro para ler de literatura, que a literatura não é um relato, né? Não é um é um, relatório. muito menos um manual. Aham. E esse fato de que, ao adquirir um livro, a gente tem a expectativa de trazer para si uma vivência subjetiva, um encontro consigo mesmo, de conversar com a alma, sobretudo poesia, Uhum. né? Quando você lê poesia, é um encontro com o afeto, com as emoções, é um tempo que a gente abre para organizar nossos sentimentos, para olhar para si. E assim que a gente discutiu que faríamos, que decidimos que, enfim, seria um livro de poesias para a paz, nós elencamos, listamos em que situações a paz é encontrada, né? Dentro de casa, na escola, é, em política internacional, no bairro. E daí a gente começou a escrever. Até nos E, continentes a gente foi, né? A e vários daí foi muito continentes. engraçado quando nós definimos a ordem, o sumário, porque todas as poesias já estavam impressas em sulfites, e nós dispusemos no chão da biblioteca do César, de onde ele fala, inclusive, Uhum. e a gente, não, essa é a primeira, César, agora precisa intercalar com uma menor, não, traz esses acrósticos, vamos brincar. E eu sinto e penso que fazer livro, quando o criador se distancia da ludicidade, da brincadeira, o livro empaca. E em É. nenhum momento nós deixamos de brincar. Nós quisemos brincar, a gente celebrou, e, e os versos pulavam, pulavam. Pulavam. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, essa coisa de pôr o papel no chão, eu não me lembro, mas agora você falando, eu vejo o quanto isso aconteceu mesmo, mas tinha fugido a minha memória. Eu me lembro que às vezes eu soltava um verso e você em seguida colocava outro. A gente foi fazendo meio como se fosse um jogo mesmo, né? Colocando, falando, né? Eu me lembro que eu estava no computador e você no caderno, e às vezes você falava, eu falava, e em algum momento surgiu praticamente o mesmo verso. Então eu entendo, sabe, Jonas, e é importante a gente falar para as pessoas o quanto que a poesia também se forma independentemente daquilo que a gente queira, né? A gente que escreve tanto prosa quanto poesia para criança grande e criança pequena, é um pouco de nós, enquanto autores, ouvirmos o que a poesia tem para dizer, o que o texto literário tem para dizer. Então eu penso muito isso, eu gostaria até de ouvir a tua ideia, que a literatura, claro que ela é racional, a gente organiza, a gente pensa, né, a gente estrutura, mas tem alguma coisa que é muito, o que é isso, né, que a gente não entende, esse lugar misterioso. Ô César, para mim, a parte mais difícil de fazer um livro é criar a esfera. Ai, que vontade de espirrar. Ai, desculpa. Imagina. Ai, que boniquito. E quando você consegue capturar a esfera, o clima
que vai envolver toda aquela história, daí eu acho que a gente agarrou a alma da história. né? E a gente, no primeiro encontro, já agarrou o cerne do livro. Uhum, E ele aconteceu. né? Vamos ler um poema? Vamos. Vamos ler o primeiro poema, Onde está a paz? Tá. Eu leio uma estrofe, você lê Só um outra. minuto, porque o rebuliço nasal não foi interrompido. Eu vou tirar o som para eu poder espirrar. Tá. Atim. Sabe o que eu gosto da literatura, gente? A literatura é um desnudamento completo da nossa intimidade. Quem lê os nossos livros conhece tudo que a gente faz, né? Então é isso, Jonas. Sinta-se à vontade para espirrar, para fazer qualquer necessidade primitiva ou básica que você tem. Eu Jonas Ribeiro, me limitarei aos espirros, César. Vamos o- lá. onde está a paz? No silêncio ou no barulho? No salto ou no mergulho? No perdão ou no orgulho? Nos cantinhos da escola? Nos arames da gaiola? No cerol da rabiola? Na bacia da esmola? No gatilho da pistola? Ou guardada na cachola? Mas, Jonas Ribeiro, por favor, onde está a paz? Paz, César Obeide, está dentro de mim, Nas flores do jardim, nos carinhos dos avós, paz está dentro dentro de de nós. nós. É um pouco do que a gente pensou muito, né, Jonas, quando a gente fez. Pensou não, né? Como surgiu. Claro que existem políticas públicas para a paz, claro que existem projetos que incentivem a paz, mas a gente precisa senti-la no nosso peito, né? Entender o quão importante a gente precisa ter esse sentimento da paz. O que motivou você a fazer essa série de lives foram as tragédias ocorridas em escolas brasileiras, em escolas de outros países, e foi algo muito contundente, desumano, chocante, e, na verdade, a gente precisa aprender a criar dentro de si, independente dos conflitos que nos rodeiam, um oásis, um templo, para nós nos resguardarmos, para nós ficarmos. E nesse templo tem que ter fonte, tem que ter altar, tem que ter um lago, um banco para nós nos sentarmos demoradamente, como se fosse esse um mundo paralelo de aconchego, para recarregar as baterias e voltar a encarar a realidade munido de afeto, serenidade. É, e os livros, de certa forma, são esses oásis onde os leitores colhem subsídio emocional para se restabelecer desses baques que a realidade apresenta. E seria até difícil nós fazermos o exercício de empatia e nos colocarmos no lugar dos familiares que perderam essas crianças, filhas, filhos, porque não sei se existe uma dor tão dolorida quanto essa. Eu creio que não haja, né? Então, isso foi o que motivou o César, e eu fui o primeiro escritor convidado para falar com ele, tendo em vista que nós temos esse livro poético que fala de paz, e daí a gente, de repente, na nossa rotina,
lê uma poesia e a gente se nutre, porque existe a nutrição convencional dos alimentos imbuídos de todas as vitaminas, e existe uma outra nutrição, tão mais sutil quanto a real, que é uma nutrição invisível. Quando eu aprecio um objeto de arte, seja a audição de uma música, seja eu tocar né, pelo sentir a aspereza, a maciez de um tecido, o sabor de uma fruta, a melodia de um poema, né, a complexidade da sétima arte, né? Vou ao cinema e assisto a um filme. Então, a gente entra, mergulha no centro do objeto da arte e volta melhor. O nosso olhar é ampliado, é ressignificado, ele traz para si outros pontos de vista que não enxergava naquela situação. A gente sabe que a arte, ela não resolverá problemas que já tiveram como o que ocorreu nas escolas, né? Que já foram consumados. Mas, por outro lado, ela traz um alento, ela dá um colo, ela dá um afago, faz um dengo. É como se a gente... É a mesma situação quando a gente vai a um funeral, a um velório de alguém muito especial para nós e não fala nada, só abraça a pessoa. Né? E pelo calor do nosso abraço, a pessoa sente a nossa verdade, se sente consolada, se sente mais forte. Então, isso é muito importante. A arte tem esse papel terapêutico, de cura, de devolver o outro para si mesmo, para o eixo da nossa legitimidade emocional, né? Da nossa essência. Então, um poema, quando um educador, ou para ilustrar um conteúdo programático, ou mesmo para proporcionar um momento prazeroso na sala de aula, lê um poema, coloca uma peça de Johann Sebastian Bach, leva um livro de arte e abre, né, numa página, e a criança vê um Renoir, um Matisse, um Sisley, e ela vê, né, aquele código pictórico expressando alguma coisa. Então, tudo isso é poesia, e essas foram feitas para promover a paz, para erradicar guerras que estão iniciando, né, que na sua gênese elas podem ser erradicadas. Então, a intencionalidade da arte, ela pode, de repente, cair no imaginário de um ouvinte, de um leitor, e vamos supor que naquela casa da criança que ouviu um poema, existe um pai à beira de cometer um homicídio, um suicídio, e a criança chega impregnada daquela esfera poética. Inconscientemente, aquele pai recebe o que chega naquela esfera poética que o filho trouxe consigo. E algo muda dentro do pai. Porque quando uma leitura é realizada em âmbito doméstico, escolar,
a gente mexe em engrenagens, em estruturas, por incrível que pareça. É sutil isso? É, mas é grandioso. É bonito, né, E, Jonas? Eu acho bonito, assim, o que você falou, da função da arte em si, sabe? O quanto a arte, as expressões artísticas estão conectadas com esse universo da paz. Porque, veja bem, a arte, ela não tem uma função utilitarista, né? Outro dia eu estava num colégio e havia um banco todo colorido, com azulejo, e em cima do banco uma cobertura na forma de uma colcha, tudo muito lindo, assim. Eu olhei para aquilo, eu falei: "É um banco que serve", assim, a minha mente utilitária, serve para pensar. Mas a experiência que as pessoas têm ao sentar num banco artístico, a função dele era apenas sentar, ele extrapola a utilidade dele e vai para um outro lugar. Então, a gente não pode pensar a arte, a poesia ou a literatura como servindo para alguma coisa. Se ela está servindo alguma coisa, é para a nossa alma. Esse alimento que o Jonas falou, que não é a vitamina B12, não é a vitamina C, não é a proteína, é algo que não está no nosso controle, é o nosso emocional. E a paz é um pouco isso. É uma procura que a gente faz além do lugar comum. Eu ouço o Jonas falar, quando você contou da escola, e foi isso mesmo, gente. Eu fiz esse movimento, teremos esses nossos 4 encontros, esse é o primeiro, teremos mais 3, porque eu não estava conseguindo, Jonas, ouvir as notícias dessas escolas. Toda vez que aparecia no meu WhatsApp, no Instagram, no Facebook, eu não conseguia ouvir. E alguém me falava: "Você viu?" Eu falei: "Não, não vi". Quer dizer, soube que aconteceu, mas eu não conseguia ouvir falar daquilo, porque a imprensa dá uma naturalidade para aquilo, claro, com muita indignação, quem que não fica indignado, né? Mas é algo que eu não consegui me aproximar daquilo, de maneira alguma. Para mim foi de uma dificuldade muito grande. Eu não queria nem saber daquilo, eu não queria, ter contato com aquilo. Não é que eu estou fugindo da realidade, mas eu acho que há coisas que me dói muito, sabe? Eu tenho 2 filhos, a gente está em escola todo o tempo, né, recebendo esse carinho das crianças, dos professores, o quanto é duro. Mas a nossa função aqui não é o vamos fazer a poesia da paz para diminuir a violência da escola. É essa, você falou uma palavra, Jonas, bonita, que é o retiro. E a gente está na realidade, a gente viaja para a poesia e aí volta para a realidade, mas não volta no mesmo lugar. Então, se você estava lá naquela coisa densa, a gente volta no outro campo. É o alimento da alma, esse alimento muito sutil, e é isso. Eu vou convidá-lo vamos para... ler outra poesia, César? Isso que eu ia falar. Qual que você quer ler agora? Deixa eu ver, posso escolher, né? Pode, claro. Vamos ler Onde Está a Paz. Já lemos. Eu sei, só para te encher. A paz é brincadeira, gente. A É, brincadeira, o bom humor, né? É muito importante isso. valores. Valores, que página tá? 8 e 9. Vai, pode começar. Ah, eu adoro essa. Valores. De que vale ter dinheiro se não cumprimenta o porteiro? De que vale o celular se não tem com quem falar? De que vale ter diploma se da flor não sente o aroma? De que vale, Jonas, a tecnologia se não há, se não há a poesia? De que vale tanta informação sem uma boa imaginação? De que vale um carro novo sem um roteiro gostoso? Claro que é importante ter, mas a Mas a paz paz está está em em ser. ser. É muito curioso, porque existe um delegado aqui no meu condomínio que estava para comprar um carro. E quando ele leu essa poesia, ele não comprou o carro.
Sério mesmo? Sério? Eu não te contei isso, César? Eu acho que você contou, mas isso aconteceu mesmo, né? É, Que interessante, né? Jonas, vamos ler mais uma? vamos. Nação sem noção. Tá. Ah, deixa eu te falar duas coisas aqui, Jonas, que apareceram no chat. A Ana Mateu falou que hoje é o dia do abraço. Que legal, né? E o Luiz, nosso amigo lá, brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, um livro infantil bem escrito e bem ilustrado é, sem dúvida, uma obra de arte única. É verdade. Obrigado, Verdade, Luiz. Obrigado, Luiz. Patrícia. E aí a gente segue para o Balas e Palavras. Nação sem noção. Se uma nação perde a noção, E arma confusão com outra nação? para qual direção seguiu a civilização? Balas e Palavras. Se a sua bala fere, espere. Fere. Se a sua palavra fere, Espere. antes de disparar balas, E palavras ofensivas? espere. Ofereça balas e palavras doces. Ofereça balas e palavras doces. Esse poema é um dos poemas que a Branca musicou. Inclusive, pessoal, logo mais vocês terão este projeto completo da Branca. Branca Bremer é uma cantora, compositora, pessoa incrível, e ela musicou vários poemas. Alguns estão no YouTube, no meu canal, as versões demo, Hum. e uma delas, uma cantora muito famosa, gravou. Uma cantora chamada Fortuna, vocês conhecem? Que tem um trabalho com livro infantil, e ela gravou A Rosa dos Ventos, né, Jonas? É, Vamos ler A Rosa dos Ventos? vamos lá, deixa eu localizar. A história, enquanto o Jonas procura, eu vou contar. Quando eu estava Tava um dia aqui em casa, aí eu vi que a Fortuna tinha curtido uma coisa minha, tinha me seguido no Instagram. Eu não sabia, né? Não, claro, a conheci, ela fez vários discos infantis incríveis. Fiquei feliz, depois, novamente, ela curtiu duas ou três publicações minhas, comentou, e depois a gente trocou mensagem. E aí ela falou o quão importante foi este poema que a gente vai ler agora para ela. E ela ficou muito emocionada com o nosso poema, e eu tenho certeza, ela gravou isso já, tá gravado, daqui a pouco vai ser lançado. E é isso. Como o Jonas começou naquele vídeo, notícias de paz. Da Rosa dos Ventos partem notícias de paz. Para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Para todos os pontos cardeais. São São cartas, e-mails, torpedos. sem ódios, rancores ou medos. Apenas notícias de paz. De paz. Tem uma poesia, César, que eu gostaria muito de ler, que eu acredito que ela condensa o que seja a paz na sua abrangência, sabe? Que é Momentos de Grande Paz. Que página que é? É página 24, não, 25. Ai. Momentos de grande paz. Momentos simples, Momentos amorosos. momentos acolhedores, Momentos preguiçosos. momentos perfumados, Momentos divertidos. momentos saborosos. Momentos tão queridos. Você sabe, Jonas, o que me lembrou? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais da questão, um pouco mais da paz em alguns locais, assim, um pouquinho mais, de algumas coisas práticas, né, que eu trago no almanaque. E uma delas é o consumo. E o quanto hoje, e eu que tenho filho, sei o quão difícil é sair com criança, né? Que eles
pedem, eu quero, eu quero, eu quero, e aí você vai falar que não tem dinheiro para tomar um sorvete, mas o sorvete custa R$ 3, né, o sorvete da tranqueira lá, custa R$ 3. Ele sabe que eu tenho R$ 3, então eu não posso falar que eu não tenho R$ 3 para tomar o sorvete. Mas o mundo do consumo tira a gente da gente mesmo, como se a gente precisasse de alguma coisa externa para ser feliz. E aqui fala, né, momentos simples. É o que a criança vai lembrar desse acolhimento, dessa desse cheiro da avó, né, do bolinho de chuva, como a gente brincou com a mineira aqui, tá sentindo o cheiro do pão de queijo. Isso a criança não esquece, né, momentos acolhedores, a preguiça, gente. Coisa deliciosa você tá de preguiça, da diversão, você vê que não precisou gastar nada, né. É só a gente se Eu fiz conectar. um curso com a Nilce Cunha, que ela é uma brinquedista. Não, ai, Senhor da Glória Plena. É Nilce Cunha. E ela guardava tampinhas de detergente, de rosquear as tampinhas, né? E quando ela chegava no sertão, né, com aquelas tampinhas, eles não deixavam ela, ela levar aquelas tampinhas, porque eles queriam brincar, Com as né? tampinhas. E o bebê, ele prefere muito mais esses brinquedos, caixas, né? Que não é um brinquedo construído, né? É um Uhum, brinquedo que não é um brinquedo que brinca por você. É um uhum. brinquedo que você vai brincar com ele, né? Então, é um brinquedo de encaixe, de experimentação, de vivência. E você falando do consumo, né? A gente sabe que para as crianças conta muito mais o adulto que oferece o Sim, tempo para brincar do que aquele que compra o brinquedo, né? é. E isso É, também acontece com a literatura, né, porque a literatura, ela exige um tempo do adulto. Se a gente está falando, por exemplo, crianças de 6 anos, 7 anos ou menores, dificilmente ela vai ler sozinha, precisa ter alguém lendo. Então, é o tempo que nós adultos estamos dispostos a dar para essa criança. Eu fico pensando, sabe, Jonas, eu conto muitas histórias para as crianças. Sempre para Clara não mais hoje, né, assim, no momento de dormir, ela já está grande, mas para o João eu fico inventando história, ele gosta muito de robô, né. A gente inventa história do robô que fez aquilo, o robô que foi não sei aonde. E eu espero, assim, de verdade, que ele lembre dessas histórias, né. Eu não posso exigir que ele lembre, porque é muito capaz de eu esquecê-las, mas eu acho que essa memória afetiva, a gente vai construindo uma segurança para a paz se fortalecer naquela criança. Porque imagina uma criança que não brinca com ninguém, que é educada, entre aspas, pelo consumo da televisão. Então a televisão ou a internet hoje, né, está falando assim: tenha, 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 tenha até o final. E se ela tem aquele brinquedo, depois esse brinquedo não vale mais, porque eles inventaram um outro brinquedo. Então essa criança sempre vai ficar na falta de algo que ela imagina importante ter, mas ela vai ter a falta do afeto. E esse afeto nutre. E quando ela tem o afeto nutrido, ela pode sentir que ela está na falta do brinquedo. Às vezes a família não tem condições de comprar, não quer comprar e está tudo certo, mas ela continua nutrida. Ela não se corrompe tanto, você entende isso? O quanto que o afeto também ele é de uma importância gigantesca. ela não vai fazer aquela birra no supermercado, né? De se jogar no chão, né? Olha, pode até fazer, né? Pode até fazer, mas a gente vai conversar com ela, né? Conversar, entender a necessidade, né? A Carol vai falar muito com a gente na comunicação não violenta, que é uma coisa muito bonita da comunicação não violenta. César, Oi. eu gostaria de saber o que é paz para você, independente dos livros escritos. Olha, para mim, paz, honestamente, é reconhecer que eu tenho agressividade, reconhecer que eu tenho raiva,
reconhecer que eu tenho inveja, reconhecer que eu posso ser uma pessoa nervosa às vezes, mas algo em mim diz que eu posso não controlar, mas lidar com isso de uma maneira amorosa comigo. E que nem sempre a pessoa que está convivendo comigo na intimidade precisa receber isso que eu estou sentindo. Porque essa é a grande magia. Não adianta você falar assim, não fique irritada para uma criança. Ela vai se irritar. Se alguém te cutucar, te provocar, você vai ficar pé da vida e vai ter vontade de mandar essa pessoa para o espaço. Isso é natural, isso a gente não controla. Por isso que não dá para controlar a emoção. Não dá, a emoção chega, pá! Mas o que a gente consegue lapidar, que a gente consegue lidar, é como que isso vai passar para o outro. Essa é a maravilha, né? Então, assim, eu não trato o outro como com os meus julgamentos. O outro é um idiota, não me escuta, sempre faz aquilo, sempre não sei o quê. Então, a paz para mim é saber que eu acolho todas as emoções e eu comigo vou lidar com elas, afetivamente, com raiva às vezes, como quer que seja. E se em algum momento isso passar para o outro, com muita humildade, conversa e tenta acertar as coisas. E assumir, sim, que a gente pode, que Você a gente está acredita, tentando fazer o César, melhor. que uma postura individual ou familiar de paz, ela repercute na, na cidade, no bairro, Eu no acho que país? tem que ter política pública para que isso, né, a questão do, das armas, né, a gente tivemos agora temos agora um estímulo à intolerância, a não ouvir o que o outro está pensando. Eu vou te responder, só estou fazendo um preâmbulo aqui. E a gente não pode esquecer, pessoal, que na internet a gente recebe a informação que procura, né? Então, se eu procurar óculos de grau para leitura de um e-mail, eu só vou receber informação sobre isso. O algoritmo leu que eu procuro óculos, ele só me manda óculos. Então, a gente está sendo treinado a receber o que eu procurei, o que eu quero. Quero chocolate amargo, só recebo chocolate amargo. Então, quando vem uma pessoa com uma outra visão, alguma outra coisa, isso me gera um, um distanciamento. Então, socialmente, isso precisa ser visto, não tem como negar, mas tem coisa mais gostosa do que a gente estar do lado de uma pessoa acolhedora, de uma pessoa que sabe ouvir, de uma pessoa que pergunta como é que você está. Tem E coisa mais realmente gostosa. houve, né? Que realmente ouve. Hoje a gente não está conseguindo ouvir mais. É um querendo dar opinião, 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 opinião o tempo inteiro. E a gente vê, né? Mas, César, qual que é a sua opinião de... Eu, às vezes, não tenho opinião para nada. Assim, eu até falo para os meus alunos, às vezes, gente, eu estou dando minha opinião, mas ela não é muito importante, entendeu? É que eu acho que o Mário Sérgio Cortella falou uma coisa interessante. Eu estudo muito intolerância religiosa também. É um tema que daqui a pouco vai ter um livro sobre isso. E aí ele falou assim, num documentário sobre intolerância religiosa, acontece que até 10 anos os idiotas não tinham aonde se expressar. Os idiotas se dizendo aos extremistas, aos revoltados, né? Porque ninguém aguenta ouvir uma pessoa que reclama muito numa reunião familiar. A gente vira as costas e a pessoa fica falando. A internet virou palco para as pessoas de opiniões fervorosas. E aí, gente, é opinião, né? Não é coração. É um caldeirão. É um caldeirão. A paz é ter contato com isso, sabe? As emoções boas e ruins, né? E escolher, como a gente leu nos poemas, né? Qual é a escolha que a gente quer? Quais são as escolhas? Quanto tempo eu vou dedicar para ter um momento de brincar com meu filho? Na escola, eu sei que a pedagogia, a grade, tudo isso tem que correr, mas qual o momento que a gente vai ter para o silêncio, para contemplar a natureza, para ouvir o que uma criança está falando? A gente está perdendo a capacidade de escutar, essa é a grande realidade.
Esse é o leque do sorteio. Ah, Os 3 é, tem um livros do sorteio. sorteio! Gente do céu, esqueci. Ai, como que eu faço agora? Espera aí. Vamos Ô, sortear. César, Gente, espera aí, eu preciso e sortear. se nós abríssemos para perguntas, Sim, para... faça isso, Jonas. Vai coordenando aqui, eu vou ver como que eu vou sortear. Espera aí. Tá, tem as mãos, quando se levanta as mãos, tem a mão para... Tem. Tem? Uhum. Eu vou levantar a minha. Demonstrando como que faz. Boa noite. Boa noite, Luiz. Oi, Luiz, Tudo boa bem? noite. Boa Diretamente noite. de... Eu estou, na verdade, na cidade de Salem, em Massachusetts, cidade das bruxas, a famosa cidade das bruxas. Não Eu sabia. moro aqui, eu moro aqui. A conclusão é que há bruxas em toda parte do mundo, não é só aqui, não. As pessoas perguntam, mas tem muita bruxa aí? Eu falei, não, elas estão todas espalhadas por Ô, todas as Luiz, partes. Não bruxas só e as bruxas, bruxos, né? exatamente, isso que eu ia falar, bruxas e bruxos. E, né, os duendes da vida, vai saber. Eu tive a oportunidade de conhecer você, Jonas Ribeiro, que bom revê-lo, né? Através do Anderson Novello, de um curso que eu fiz com ele de escrita criativa. E eu lembro que você fez umas referências, né, assim, importantes, tal. E, ah, e assim, eu só imagino, eu estou aprendendo a escrever ainda, né? Estou estudando, escrevi, vou publicar um primeiro livro agora, então eu estou feliz e estou estudando bastante. Gente, olha, o que eu estou aprendendo é incrível. Mas assim, como que você, com tantos livros que você tem, né? Como que você organiza a sua mente criativa? Como que vem as ideias? Você tem ideias que estão na gaveta, talvez, como talvez todo escritor, eu não sei como funciona. Conta um pouquinho dessa coisa e dessa carreira aí de tantos livros lindas, né? E como Luiz, que funciona o seu sistema de organizar isso? eu também estou aprendendo a escrever e acho que a gente nunca deixa de aprender. Quem tiver a pretensão e disser que já é um expert, que já sabe tudo, está num declínio, num desaprendizado. E eu tive o privilégio de saber cedo que o que eu queria fazer profissionalmente era viver para o livro, viver do livro. Então, aos 14, 15 anos, eu já canalizei forças para eu me tornar um escritor e um dia poder viver de direitos autorais. Não era dinheiro que eu queria. O que eu queria era integridade. Eu queria ser um cidadão íntegro. Eu queria fazer algo que me deixasse bem, em paz comigo mesmo. E eu sinto que eu consegui. O dinheiro foi uma consequência, só que a roda começou a girar. E, e até a roda girar leva muito tempo. E eu tenho um período em que eu só escrevo, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nesses dias em que eu só escrevo, eu não abro a internet quando eu começo a escrever, de manhã. Então, eu escrevo até umas 3, 4 da tarde. Uma vez satisfeito com a escrita daquele dia, daí eu vou abrir, verificar se há alguma coisa para eu responder, porque aqui, Luiz, está o elemento mais dispersivo do mundo contemporâneo, para quem quer focar resultados. E eu acho que quando você tem um pedido de um e-mail, de um WhatsApp, você já saiu da sintonia, da criatividade e do mundo imaginário e voltou para o mundo prático. Então, eu acredito que a gente tem que encontrar
a nossa metodologia de disciplina, de escrita regular, de celebrar as pequenas conquistas, porque um livro começa de uma frase, de um parágrafo, de uma imagem, e um bom livro não se mensura pelo número de páginas. Uma vez eu ouvi, fazendo um curso com a Ivani Magalhães, que é especialista em literatura para bebês, ela falou que um livro maravilhoso, você vê quanto tempo aquele livro, depois de lido, permanece em você. É a duração daquele livro no seu imaginário, no seu DNA, o quanto aquilo te transforma, né? A metamorfose que a leitura daquele livro opera no seu interior. Então, eu acho, sabe, Luiz, que a gente tem que buscar os temas que fazem sentido para nós. A gente tem que buscar a singularidade da nossa voz, a nossa digital literária, né? Aquilo que é confortável. Eu recebo muitos pedidos para eu ler originais de amigos, né? De escritores que ainda não estrearam. E, particularmente, eu não gosto, porque eu não quero interferir, dar uma opinião e cercear o outro no seu processo criativo, porque quem vai decidir a força da sua palavra é o autor. Agora, se o autor receber um monte de sugestões e aplicá-las no seu texto, o texto dele perderá a identidade, perderá a digital. Então, eu acho que pouco importa a quantidade de livros publicados, mas importa a profundidade do que se publicou. Então, o autor de um único livro pode ser tão grandioso, tão mais escritor, quanto um que tem 200, 300 livros publicados. O número de títulos publicados, ele avaliza uma carreira, mas ele não é isso que fica no leitor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não se impressionar com números e olhar mais para a qualidade e menos para a quantidade. Essa sua pergunta, Luiz, ela dá pano para manga, né? Eu concordo. Eu concordo. Mas receba o meu abraço e eu vi que a gente usa o mesmo shampoo, né, Luiz? Exatamente. Vamos sortear? Acho que parece que só dá para usar esse mesmo agora, mas ainda bem, né? E temos bastante cabelo para lavar. Desse papo aqui. Bastante cabelo para lavar. E sempre teremos bastante cabelo para lavar. Essa é a vantagem. Obrigado. Estou me sentindo a parte do papo. Obrigado. Algo que eu não tenho conhecimento de causa. Gente, vamos sortear 3 nomes, ó. Eu coloquei todo mundo aqui, ó. Tá? Então, as pessoas estão aqui, ó. Vocês estão vendo? Não estão vendo nada, né? Ó, tá a lista das pessoas que estão aqui. E a gente vai combinar assim, pessoal. Se a pessoa não estiver aqui, a gente sorteia de novo, tá? Tem que estar aí agora. Então, eu vou sortear 3 nomes, ó. Deixa eu pegar o leque do sorteio aqui. Vai, 3 nomes. Ó, sortear. Vamos lá. Estão vendo? Então, auditoria, né? Nara Dominique... E tem que pagar frete para ir para o exterior? Como é que faz? Aí nós vamos ver, né, Luiz? Nara Dominique, não se preocupe. Viviane e Ana Mateu. Ah, que legal. Ana Mateu aí. A professora adora ganhar livro. Você anota aí, Jonas, porque você que vai mandar para mim, né, depois. Deixa eu anotar.
Nara Dominique, Ah, de Palmas. de Palmas, comedora de pequi. Deus, obrigada. Viviane. Cadê a Viviane? Tá aí? Tô Nara. aqui. Cadê Nara a Dominique. Viviane? Eu estou aqui, Viviane, muito obrigada. Muito Fiquei bem. super feliz. Boa noite a bom. todos. Obrigado, querido. E a Ana Mateu, Obrigado, tá aí? Não. Viviane. Ah, tá aí, pronto. Ó. A Ana Mateu está aqui. Gente, eu vou pedir um favor para vocês, para me mandarem lá no grupo, todos estão no grupo do WhatsApp, né? Me mandarem direto, mensagem direta, o nome para quem vocês querem que a gente assine, porque o Jonas vai assinar o livro na casa dele, assinar os 3 e mandar para mim, e eu vou mandar pelo correio para vocês. Então, para vocês colocarem um nome para quem assina também, tá bom? Às vezes quer para um filho, para um Sim. sobrinho, né? Para o irmão. Para o Luiz Madri, que está lá na Cidade das Bruxas. Olha que a pessoa... Ou para si mesmo, né? Que é um livro para si, né? Cada um vai sortear. Então, mandem para mim essas informações, tá bom, pessoal? Olha a Cláudia Saraiva de Vassouras. Vassouras no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Cadê? Interior do Rio. Interior do Rio, eu sei, Tudo eu bem, conheço. Cláudia? Tudo Cláudia. bem. Cheguei atrasada, mas deu tempo. Mas chegou, é verdade. Legal. Então, Eu sou todo mundo- Viviane do Espírito Santo. A Que comedora legal. de moqueca de banana da terra, que beleza. Banana da Terra. É uma beleza. Agora eu vou contar a história do Jonas, vai, gente. Eu preciso contar a história do Jonas Ribeiro, para a gente encerrar. O Jonas, eu liguei para ele, eu gosto de cozinhar, né, gente? Eu cozinho comida vegana. Sou vegano. E aí eu liguei para ele e falei, Jonas, o que você quer que eu faça? Eu dei algumas opções para ele, feijoada vegana, moqueca de banana da terra. Aí você pediu moqueca, né, Jonas? Aí teve um dia a moça que trabalhava conosco aqui, ela preparou tudo, aí na hora do almoço eu fui lá, só montei, a gente fez a moqueca. Aí no outro dia que ele veio, eu falei, Jonas, o que você quer comer? Eu dei algumas opções para ele, ele falou moqueca de banana da terra. Aí no outro dia eu perguntei novamente, falei, Jonas, qual outra coisa que você quer que eu possa fazer? Dei mais algumas opções e ele falou moqueca de banana da terra. Nesse terceiro dia, a moça que trabalhava conosco não veio. Falei, Jonas, nós vamos ter que parar um pouquinho para fazer a comida. E o Jonas Ribeiro falou tranquilamente, assim, com uma naturalidade, falou, sem problema. Eu falei, você me ajuda? Ele, claro. Aí eu comecei a preparar os legumes, né? A moqueca de banana da terra é vegana, é vegetariana, né? É vegano, na verdade. E aí eu dei, acho que não sei se foi uma cenoura, um tomate para o Jonas cortar, dei a tábua, a faca, e o Jonas ficou olhando para o tomate. Olhando para o tomate, olhando para a cenoura, e eu falei, Jonas, está tudo bem com você? A gente está fazendo poesia de paz, está sentindo alguma coisa? Ele, não, nada. Aí eu descobri, Jonas, pessoal, que o Jonas Ribeiro não sabe cortar legumes, é uma loucura. Mas adora comer moqueca. Ô César, não, só vou te dizer uma coisa para você refletir no final de semana, viu? A vida dá muitas voltas, viu? 1-0 para E a gente colocou isso no livro, né? Foi tão legal. É verdade, César. A gente colocou. Eu César realmente quer deixar não sei claro que ele foi o cozinhar. Está no livro, olha que engraçado. César quer deixar claro que ele foi o cozinheiro e que o Jonas não soube nem picar uma cenoura. Olha, Jonas, obrigado, Débora, mas encontros... sabe cortar frutas e fatias de bolo. Obrigado, Débora. Sabe cortar para comer, né, Débora? É assim mesmo, a Débora é a prova viva, é isso. No grupo, Ana Mateu, eu não entendi, você perguntou o quê? O grupo vai ficar fechado, Ana, não é grupo só. Quiser mandar mensagem, manda para mim. Você está no grupo? A Ana Mateu está perguntando. Eu não vou abrir o grupo, Ana. Eu não vou abrir porque a gente vai ter outros 3 encontros, né? E eu vou passar o link desse aqui, depois as pessoas vão ter acesso aos outros links, aí não é o momento das pessoas. E ela está perguntando como manda o endereço dela Direto para para você. mim.
Eu sou o organizador do grupo, você vai ver lá, e aí você manda para mim. Inclusive, pessoal, eu gostaria de pedir para quem não me segue, me seguir no Instagram, meu perfil é @escritor. Escreve o seu também, Jonas. O meu é César Obeide. Eu peço para que vocês me sigam. O Jonas também vai deixar o dele. Meu é Oficial Jonas Ribeiro. Então você tem meu contato, Ana, tá tudo certo. É importante. E a gente pode encerrar agora com uma leitura de um poema, né, Jonas? Será que mais alguém gostaria de fazer Sim. pergunta? Alguma colocação? Cadê as mãozinhas? Luiz, era só você que queria falar. Obrigado, foi uma conversa boa. Que bom. Eu acabei de... Eu estou comprando o alfabético. Você vai adorar. Obrigado. Eu sei dele já, eu fiquei de comprar, mas tem uma mão, Apoliano. Apoliana. Boa noite, muito obrigado e um prazer e desculpa o atraso. Imagina, Luiz. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Poliana. Eu sou professora Poliana, dou aula no Miguel de Cervantes, aqui em São Paulo, um colégio espanhol. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês com esse livro maravilhoso de Poesias para a Paz. E nós adotamos esse livro lá no colégio e desenvolvemos um trabalho com os alunos também. E os poemas são maravilhosos, né? Cada poema traz onde eles podem encontrar a paz, né? Que isso é algo que para a criança de 9 anos até para nós adultos, né? É algo assim ainda difícil da gente descobrir, mas que a paz está em todo lugar e principalmente dentro de nós mesmos, né? E quando a gente já descobre, a gente consegue compartilhar com todos. Então, estou muito feliz e quero dar os parabéns mesmo por todo esse trabalho de vocês. Cheguei um pouco atrasada, mas eu pretendo acompanhar os outros dias, todos esses encontros. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, Poliana. Você sabe que eu vou estar no colégio sábado, né? Sim, claro, com a gente. Com vocês, né? Tá legal. Que bom. Tá bom? Muito Gente, obrigado, obrigada. Poliana. Obrigado, querido. De Obrigado mesmo. nada. Até sábado. Na verdade, Até. amanhã, então, pessoal, recapitulando a grade, né? Amanhã eu vou falar sobre o Almanaque da Paz, às 8 horas. Na sexta-feira, dia 26, 10 horas da manhã, para crianças, pessoal. Então, vocês aí, professores e professoras, mandem mensagem para mim, se organizem para estar com a turma lá. Eu vou apresentar um projeto meu chamado Poesia Sustentável, falando, evidentemente, da sustentabilidade, do meio ambiente. E no dia 31, quarta-feira, 8 da noite, comunicação não violenta, como conversar sem brigar, como resolver problemas sem brigar, com a minha professora Carolina Cassiano. Jonas, eu sugiro terminarmos com, como a Poliana falou, que a paz está dentro de nós, da página 20. Dentro de nós. Que livro premiado, o Luiz? Os Ganhadores? Desculpa, eu pensei que foram agora premiados. Que livros que foram premiados? É o Poesias para a Paz. Tá? É esse aqui, tá bom. É o que nós temos em conjunto, em coautoria. Perfeito. Eu perdi um pouquinho isso. Tá, obrigado. Imagina. Dentro de nós. Pronto, Jonas? Paz está dentro de nós. Não precisa procurar. Basta afrouxar os nós. E enxergar além do olhar. Paz está no que comemos. E também no que falamos. Paz está no que fazemos. E por onde caminhamos. Paz não é a ausência de guerra. De tristeza, dor, nem grito. Paz é a resolução
pacífica de um conflito. Então planto a paz em mim, Para a paz eu semear. pois meu corpo é um jardim. Para a paz frutificar. As ilustrações do livro são de Vanina Starkoff, é publicado pela Editora do Brasil. A gente agradece os nossos editores. A importância de um editor na produção da obra é incomensurável, é forte, porque ele dá o tom, a diretriz, ele sugere o formato, o tamanho da letra, até mesmo o ilustrador, é muito importante. É como um bom regente, né, diante de uma orquestra. Foi maravilhoso. Muito obrigado, César. Obrigado quem esteve conosco, refletindo sobre a paz. Que a gente seja vigilante, cauteloso, que saibamos silenciar toda e qualquer fofoca, maledicência, que não que a gente não fique só na teoria, mas que realmente sejamos pacifistas, né? A exemplo de tantas pessoas, tantos exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, tanta gente, a Malala que está no Rio de Janeiro. Então, e tanta gente da paz, né? E que as nossas ações simples e anônimas, elas tragam essa paz inteira, né? Para desabrochar, para ser a nossa cara, a nossa luz, e as pessoas, quando estiverem ao nosso lado, sintam essa verdade pacífica, e acho que quando se fala em paz, parece que é desprovido de bagunça, de pagode, de felicidade, de muvuca. Não, gente. Tudo isso que eu falei é paz, porque tudo isso tem alegria, né? Então, a paz não está só no mosteiro, ela está no meio daquele intervalo, aquela balbúrdia de aluno falando, né? A paz está na cantina italiana, ma che é o canelone, né? Então, tudo isso é paz, gente, não vamos confundir, né? Paz é felicidade, né? Paz é um berro de liberdade, não é ficar em posição de lótus no alto do Everest, né? Não é nada disso, isso é um estereótipo. A paz também está no topo do Everest, mas não só lá, né? É fácil ficar meditando no Everest, né? O difícil é ficar, sei lá, uma semana com teu pai no mesmo quarto, né? Ou trabalhar com aquela coordenadora que você não suporta. Isso que é aí que a gente tem que buscar a paz, porque no Everest não é fácil. Ô, César, de tudo. Ficar em paz na 25 de março. Na né? 25 de março, com 40 crianças gritando. É isso. Pois é. É isso daí, gente. Gente, muito obrigado, viu? Amanhã, por favor, fiquem no grupo. E quem quiser divulgar o evento, eu agradecemos, porque teremos atividades muito bacanas. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos e até amanhã. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Tchau, Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.